Agora, só esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Olá, boa noite para vocês que estão aqui acompanhando mais um programa Só Esportes aqui pela Ômega. Prazer em reencontrar vocês. Hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. A gente não fez o programa na última quarta por conta do feriado, mas hoje estamos de volta aqui, mesmo com o tempo meio xoxo, meio chuvoso, mas a gente tá aqui para levar um programa sobre esportes para vocês que acompanham o Ômega tanto pelo site quanto pelo Facebook. Do meu lado, Ted Sartori. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um programa Só Esportes. Aliás, o tempo está bem adequado para o tema de hoje, né? Porque a água do céu, tudo bem que a gente vai falar de água na piscina, né? Mas a água veio do céu para combinar com o nosso... Oi? E no mar também, pô. No mar também, sim, lógico. Mas o assunto já deu para perceber do que a gente vai falar, né? Então a gente está aqui trazendo aqui uma pessoa importante, aí o Márcio Latuf, ele que é técnico da Unisanta, da equipe da natação da Unisanta, que é super respeitada, a maior equipe de natação universitária do país, né? Márcio, obrigado pela presença, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite a todos aí, agradeço o convite aí, teu, Anderson, e do Ted também, e para interagir com o público da Rádio Ômega. E vamos ter uma hora aí de um bom trabalho e falando muito de natação. Maravilha. Então, desde já a gente faz o convite a você, internauta, que compartilhe, curta, comente, mande sua pergunta, mande seu comentário aqui pra gente. O Ted tá ali de olho na interatividade e vamos conversar bastante com o Márcio. Ted, faz as honras da casa. Bom, exatamente. Vamos, como diria o filósofo, começar pelo começo. A gente conversava com o Márcio um pouco antes do programa, né? Ele contava fora do ar aqui como é que foi o começo dele na natação. E já se vão 40 anos desse começo. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, internautas, como é que foi esse começo. Foi uma coisa meio, não digo por acaso, mas foi quase, né? Quase. Vou fazer um resumo rápido, né? Eu estudava administração de empresa na Unaerp em Ribeirão Preto. Você é de Ribeirão? De Ribeirão Preto. E eu fui um nadador, né? Não fui um excelente nadador, fui um bom nadador, mas não tão excelente, nunca tinha pego seleção, nada. E aí eu estava pensando em fazer uma administração de empresa e estava cursando. E jogando futebol, era meio vagal, né? Durante o dia. E à noite eu estudava. Aí um dia eu vi os atletas, até um nome forte, Custódio Leite Ribeiro, né, que foi campeão sul-americano na minha mão. E aí eu perguntei para eles, o que está acontecendo? O técnico foi mandado embora. Aí fui lá tentar aproveitar essa chance, né, que me deram lá de cima, né? Deus deu essa chance para mim e falou, vai lá, cara, vai que você vai se dar bem nisso. Aí fui lá pedir para o meu amigo Zucoloto uma oportunidade, ele atendeu. No dia seguinte já estava começando a trabalhar. Trabalhei durante 3 anos na Recreativa de Ribeirão Preto, Sociedade Recreativa de Esportes. Aí fui convidado com a saída do Reinaldo Dias do Botucatuense, que estava fazendo um ótimo trabalho na Botucatuense. Ele foi para o Minas, fui convidado para trabalhar na Botucatuense durante 1 ano e 3 meses. Foi um ótimo trabalho também, que dei continuidade ao que o Reinaldo estava fazendo. E aí eu recebi uma visita surpresa do Manuel dos Santos, recordista mundial, e do Otaviano, que era um técnico de Marília, também um excelente atleta das antigas, né, e era técnico de Marília. Foram me oferecer o cargo de técnico-chefe do Esporte Clube Pinheiros. Eu, como tinha 27, 28 anos, eu refuguei. Falei, não dá pra mim, que tal? Aí eles, foi uma conversa que durou mais ou menos umas 3 horas lá em Botucatu. E eles falaram, a gente vai voltar aqui. E voltaram. Uma semana depois, me convidaram para ser técnico do Pinheiros como juvenil. Aí eu aceitei, fui pro Pinheiros. Durante 6 meses, 7 meses, o técnico principal do Esporte Clube Pinheiros eu acho que desistiu de trabalhar, não foi mandado embora, mas desistiu de trabalhar.
Aí era o senhor José Carlos Neves, o Zequinha, o coordenador do Pinheiros, falou, não, bota o garoto que o garoto consegue. E eu, de repente, eu já estava mais dentro do clube, né, durante 6 meses, acabei aceitando e fui de 83, finalzinho de 83, 87, no Esporte Clube Pinheiros. Aí, um belo janeiro, né, graças a Deus, eu apareci aqui em Santos e o Dr. Milton trocou uma ideia comigo sobre como que seria para fazer um time igual o Flamengo e o Pinheiros. Falei que demoraria uns 10 anos ou mais. E nessa conversa aí saiu começou o namoro e aí saiu esse casamento, Márcio Latuf e Unisanta. Casamento que já vai para 33 anos, dia 1º de março. Já passou de bodas de prata, já está a caminho das bodas de ouro aí. 2020. E o Márcio, até o Dr. Marcelo Teixeira, ele sempre comenta quando nos eventos, nas coletivas, né, envolvendo o pessoal da natação da Unisanta, que a piscina do Santa Cecília é benta, né? É feita de água benta, né? Qual que é, na tua opinião, o grande segredo assim da Unisanta, do trabalho tão longevo, né? Porque já passou por N situações, a gente sabe que a questão econômica do país acaba atrapalhando o custeio dos atletas, a contratação, mandar para competições, etc. Mas ao longo desse trajetório, assim, como é que você vê o que é o grande diferencial do trabalho da Unisanta com a natação? Bom, o diferencial da Unisanta é que ele une a educação e o esporte, né? Tem muitos atletas que sente uma firmeza, né? De repente está treinando e estudando ao mesmo tempo, né? O Santos tem uma facilidade muito grande para a maioria das cidades do Brasil que tem times de potência, né? Como BH, São Paulo, Rio de Janeiro, que é a locomoção. Não vamos dizer no dia de hoje que a locomoção estava difícil, mas essa locomoção do atleta poder chegar em 10 minutos para treinar, acabar seu treino, 5 minutos, 10 minutos está em casa novamente, aí dá para um descanso grande durante o período entre o primeiro treino e o segundo, volta para o segundo treino, chegando em casa em 10 minutos, ele pode vir para a universidade também em 10 minutos também, então a facilidade é muito grande. E outra coisa, né, o atleta que chega na Unisanta, ele tem um carinho, quando ele para de nadar ou de repente muda de clube, um carinho muito grande pela universidade, porque a universidade é como se fosse uma mãe para esses garotos, né? O apoio é muito grande, né? Temos um apoio excelente dentro da universidade, e o que pega mesmo é que o Brasil, o governo deveria olhar um pouquinho melhor para quem dá esse valor para estudar e praticar o esporte, né? E não é dado esse valor. Então, a maioria dos clubes recebe uma ajuda governamental, né, muito boa, e a universidade não pode, o que rege a universidade é o Ministério da Cultura. E o Ministério da Cultura, a gente não pode ter nem patrocinador, né? Então, a gente não tem um dinheiro. O dinheiro é da universidade mesmo. Então, enquanto a gente estiver nessa desvantagem, então é uma coisa que vai... A natação não se autossustenta, ela precisa do dinheiro da universidade, mas de uma forma... por um outro caminho, né? Hoje em dia, a gente está tentando fazer alguma coisa na universidade lá, por intermédio do professor João Carlos Barros, né, que agora é o coordenador dos esportes lá, tentando alguma coisa para a gente conseguir se autossustentar. Não precisar do dinheiro da universidade, eu acho que é muito difícil isso, mas a gente tem uma carta na manga que a gente, como eu falei para você ali em off, a gente era a Associação dos Alunos do Colégio Santa Cecília antes. E como a gente pagava um mensal para isso aí, acabou desfazendo. E só que aí apareceu o CBC, que o CBC é o que dá o dinheiro para os clubes hoje em dia, né? Alimenta os clubes, a maioria. Paga hotel, paga profissional, paga, não digo atleta, porque eu acho que não pode pagar atleta, dá aparelhagem, reforma a piscina. E hoje a universidade,
voltou a fazer esse clube Unisanta, né, que eu não lembro direito qual vai ser o nome, e a partir do dia 1º de janeiro a gente vai começar a ter essa chance de pegar um pouquinho desse dinheiro aí para, de repente, fazer a natação da Unisanta crescer mais ainda do que tem crescido. Porque sempre até nas competições, né, porque geralmente a Unisanta é um caso atípico, né, nas disputas, porque ela é uma universidade, né, e geralmente são clubes, né, você tem o Minas Tênis, você tem quer dizer, Corinthians, exatamente, e tem os resultados que tem apesar desses detalhes, né? Limitações, né? Limitações, acho que é a palavra melhor. O Marcelo falava, até aproveitando uma pergunta que o Anderson fez, falando uma observação que o Anderson fez sobre a piscina do Santa, né, usando uma frase do Marcelo Teixeira. Como é que é a relação entre vocês? Porque você está lá há 32 anos, quase 33. Muitos nadadores e nadadoras já passaram pelos teus treinamentos. Como é que é a relação? Como é que se estabelece essa relação? É uma relação que vem de maneira rápida, esse carinho com o Santa? Parece que, na minha cabeça, na minha visão, parece que é algo que vem assim rapidamente, né, Márcio? Como é que se cultiva isso? Que é impressionante essa relação mesmo. Então, para você entender um pouquinho mais, eu até aquela hora fugi um pouquinho falando da piscina, né, que é uma piscina santa mesmo. É uma piscina excelente, né? A piscina da Unisanta é uma piscina com uma profundidade muito boa, uma água leve, né? Porque normalmente a água do litoral é um pouquinho salobra, né? Então a maioria dos atletas consegue nadar muito bem. Aí a última competição que teve um recorde aí, eu acho que foi a Joana Maranhão, bateu o recorde brasileiro no 1.500 metros nado livre, uma prova difícil de se nadar. E é isso aí, a piscina é algo que todo mundo gosta de nadar na Unisanta. Agora, falando nesse carinho que todo mundo tem com a universidade, né? Ali é uma casa, uma família, né? A gente já sabe como lidar com todos os profissionais que trabalham com a gente. Os atletas chegam para a gente para treinamento, são tratados como seres humanos, né? E é uma coisa que vem do coração, né? A gente não trata o atleta, não é um atleta descartável. Então a gente dá o carinho, tem alguns que têm a moradia, tem o médico, tem a nutricionista, tem o psicólogo, tem o massagista, tem o fisioterapeuta. Se ele tem um problema particular, ele é engajado, tipo, o coordenador corre atrás para resolver esses problemas para os atletas, né? Então, acho que o mais aí é que eu posso chamar de uma família, né? Diferente do clube, que o diretor, de repente, tem 3 anos, aí depois é outro. Ali a gente tem a Rosa, que já trabalha ali também 30 anos ou mais, né? Mais o pessoal da secretaria ali, tem tipo o Marcelinho, é outro que tem 35 anos, a gente tem o Claudinho, 30 e poucos anos, tem a Tânia, 30 e poucos anos, entendeu? Tem o Gerson, 20 anos. Então, a maioria ali é Unisanta mesmo. Para falar a verdade, se você abrir o peitoral da gente, tem 2 cavalos marinhos no coração. Você se entende no olhar, né? O pessoal é tão entrosado que se entendem no olhar. E Márcio, assim, pensando na Unisanta como instituição, como potência esportiva aí, como é que você vê a natação brasileira hoje de um modo geral, assim, levando em conta o que aconteceu com a CBDA, aquela coisa dos escândalos que teve, acabou atingindo a direção, muita coisa complicada, funciona até no sistema de home office hoje, né? Porque com certeza. A coisa complicada. Como é que você vê a Unisanta nesse contexto da natação nacional, pensando justamente na importância, o que ela pode levar, dar de exemplo, até administrativamente falando, para ajudar a melhorar a natação do país? Bom, o que a gente pode fazer no máximo aí, né, é a gente acatar algumas normas que estão acontecendo, né? Já trocou novamente de presidente, né, a Confederação Brasileira. A gente participar dos campeonatos brasileiros como se não tivesse acontecendo nada, mas eu acho que as pessoas que estão hoje na CBDA envolvida, elas
estão com um bom pensamento para tentar levantar a natação. Administrativamente, a natação brasileira caiu muito, né? Falta dinheiro, entendeu? Falta local para você poder trabalhar, mas eu acho que não afetou tanto os profissionais como os técnicos e, de repente, os nadadores, né? Que a natação brasileira ainda está se sustentando, teve recorde mundial de revezamento, uma brilhante participação no mundial também de piscina, apesar que a gente ainda está muito aquém do que a gente pode fazer ou dos outros países, né? Teve a Ana Marcela Cunha no Maratonas Aquáticas, que foi a melhor atleta do mundo, né? E aquele detalhe, né? A gente está indo na nossa força, né? Porque no fundo, a confederação, o que ela está fazendo junto com o Comitê Olímpico é tentar tirar da onde não pode essa ajuda para que o atleta, de repente, não desanime e, de repente, a natação brasileira caia por água abaixo, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir dar essa volta por cima aí. A gente tem uma chance agora de olímpica, né? Agora, na coordenação, voltou o Cordani, né? Voltou para fazer um bom trabalho, né? A gente espera que, de repente, a gente cresça um pouquinho mais aí em 2020. Projetando aí em termos olímpicos, Márcio, como é que você... O trabalho, lógico, está sendo feito já há algum tempo, evidente, que a Olimpíada está às portas aí. Mas como é que você projeta aí os atletas da Unisanta em termos de Olimpíada? Como é que são essas projeções? Então, a gente tem grandes chances, né, de ter atletas disputando, principalmente em piscina, né, que de repente a disputa é muito maior, ou eu não vou dizer que é mais fácil na Águas Abertas, né? Águas Abertas já tem a Ana Marcela, né, que é uma chance... Caso à parte, né? Caso à parte, uma chance de medalha real, né? Ainda a gente tem uma eliminatória na Maratonas Aquáticas ainda, que vai acontecer umas 10 dias antes do Maria Lenk, só para vocês entenderem. O Vitor Colonese, da Unisanta, vai competir nessa prova. É uma prova brasileira só, que vão tirar 2 atletas para nadar uma prova no Japão, que aí vai escolher mais um atleta da América do Sul para defender o seu país, né? Então, da América do Sul, um atleta para defender o teu país, porque a Maratonas Aquáticas, no Mundial, os 10 primeiros colocados estavam classificados direto. Se você tivesse um atleta só classificado, o outro não teria chance. Como não tivemos nenhum atleta classificado no masculino, então o que acontece? Esses 2 atletas brasileiros vão disputar uma vaga no Japão, numa prova de 10 quilômetros, 45 dias antes da Olimpíada. Na piscina tem um índice. O nosso índice é o índice A, o mais forte, né? A gente tem chance com o André Calvelo, que eu com certeza eu acho que é um cara que vai nadar muito nessa eliminatória no Maria Lenk. O moleque vem crescendo muito, deu a volta ao mundo agora nesse ano aí, foi para a China, foi para a Coreia, foi para tudo quanto é lugar. Tanto é que hoje ele está lá em Montevidéu, no Uruguai, está nadando o campeonato uruguaio. Acho que é muito importante isso também. Renovou, né? Renovou com você até renovou 2022, com o Santa até, né? 2024. 2024. Né? Ele e o Lucas até Paris, Santos. Né? Até 2024. A gente tem a Gabriele Roncato, né? Que a gente sabe que é uma menina dura na queda, né? Tem grande chance também de estar na Olimpíada mais uma vez. A gente tem o Nicolas Santos. O Nicolas Santos é um atleta que a prova dele, que a melhor prova 50 borboleta, não existe na Olimpíada. Tanto é que nós falamos aqui, os caras colocaram 4 por 100 medley misto, mas não colocaram as provas de 50. Então ele está começando a fazer um trabalho para tentar a vaga nos 50 metros nado livre. Eu acho que ele tem grande chance também, porque ele tem uma saída perfeita, né? Mas é um dinossauro, né? O cara 39 anos de idade, se ele pegar essa Olimpíada aí, a gente tem que ajoelhar e fazer reverências para ele. E o Léo de Deus, com certeza,
esse é um nome fortíssimo para estar na Olimpíada também da Unisanta. Esse é brigador dentro e fora da piscina, né? Com Porque certeza. o que ele fez para estar no Pan-Americano foi elogiado. Foi sensacional. Super. Tem Deixa eu... participações aí, já Tem algumas participações Oba, legal. aqui. Primeiro, citar algumas pessoas que ou estão vendo ou passaram aqui pela live. Ronaldo Dantas Barreto, Jair Siqueira, a Ned Poli, José Ferreira das Neves e outras pessoas que comentaram aqui também que eu já vou citar. O Fernando Pessoa, parabéns a todos os empresários que apoiam e investem no esporte. Parabéns ao Márcio e ao Unisanta pelas conquistas. Né? Obrigado. Bem isso aí. Aldo Neto, nosso amigo Aldo Neto, programa excelente. O Márcio também conhece o Aldo, com certeza. E o nosso premiado aqui mandando mensagem aqui. Luiz Renato Coelho. Opa! Bom programa para todos. Viu? Oi? Ele é pé quente, viu? Ele é pé quente, né? Pô, tá aqui, bom programa para todos. Abraço. Obrigado pelo prêmio do outro dia. Muito bacana. Mozão adorou as flores, aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Para quem não acompanhou, né? O Luiz Renato ganhou um prêmio da Gardenia Flores, que a gente sorteou um vale presente aqui de R$100. E ele entregou, acho, é namorado, eu acho que é namorada, não é? Só esportes cultivando amor. Exatamente. Só amor. Plantando amor. E aí ele ainda completa aqui com outro comentário, produção excelente. Ô Márcio, eu queria te perguntar o seguinte, com tanto tempo de treinador e tal, uma coisa que sempre me chama a atenção para quem treina, no caso, homens e mulheres, o que é mais difícil ou mais fácil treinar o homem ou a mulher? Tem alguma particularidade, alguma coisa? É o trato, é o jeito, mas ou não tem muita diferença? Não tem mais fácil nem mais difícil? Olha, normalmente a gente fala assim no treinamento, né? Que a mulher tem que treinar igual o homem, né? Tem uma diferença pequena, mas tem, entendeu? A gente tem que saber lidar. Eu acho que não só a mulher e o homem, né? Eu acho que cada atleta tem uma diferença que você tem que saber como lidar com o atleta, como conversar, como trocar ideia. Eu principalmente com as meninas, a gente tem que ser um pouco mais delicado. Mas a gente sabe que nos países de cortina de ferro, Estados Unidos, não é bem assim, são duros mesmo, né? Então a gente acaba sendo um pouquinho mais duro quando você vê que a garota não está fazendo aquilo que você quer e principalmente vendo que ela consegue fazer, entendeu? Isso daí é uma coisa. E o homem, para você ver, outro dia eu tive uma conversa com uma atleta minha explicando para ela, né, que ela estava entrando na piscina e só que a gente não estava vendo aquela garra dela, tipo, uma outra garota colou do lado dela numa prova, Ela tem para oferecer. Ela tem, a gente sabe disso, porque no treino ela faz. Então a gente teve que conversar, não só eu como o Gerson, que é o meu companheiro lá, o Alexandre também, que é o preparador físico, e explicar para ela que se você não der 150% do que você pode, você não vai conseguir. É diferente do homem. De repente o masculino ele sobe no bloco, é torneio regional, o cara não quer perder. Você vê o masculino, eles estão sempre se desafiando. Você vai fazer uma série, o cara vai indo pro último tiro, você descansou no último lá para nadar forte, descansou no penúltimo para nadar forte o último. Fiz 58 no outro, você deu 57. E é uma disputa o tempo todo. E você não vê isso com as mulheres, entendeu? É muito difícil você ver isso com as mulheres. Uma coisa bacana que a Unisanta faz assim também, na formação, ou ajudando a formação dos novos nadadores, por exemplo, no final de semana que passou, teve um evento lá no Santa de natação aberto para clubes, para academias, quer dizer, é a molecadinha ali que está tomando os primeiros contatos com a coisa da competição. Acaba sendo uma função social também. Social e lúdica, né? Porque você apresenta a natação de uma forma competitiva, mas também mostrando que pode ser diversão, pode ser uma atividade física e como né? Com certeza, mas na minha opinião, todo mundo que estava ali é competidor.
entendeu? Ninguém vai ali para fazer uma coisa social, Por fazer. entendeu? Todo mundo é competidor. E a Unisanta hoje tem uma preocupação muito grande com esse vácuo que está dando, porque tinham muitos clubes quando eu cheguei aqui na Baixada Santista. Hoje tem Unisanta Internacional e o Tumiaru, né? Mas a gente tinha clubes e uma quantidade de atletas muito grande. O Saldanha que existe, mas não se dedicam mais à modalidade. E hoje a gente não tem isso. Então a gente tem uma preocupação muito grande, tipo, um mês atrás nós recebemos um garoto que veio da Estilo do Corpo, do Rogerinho, que ele faz uma função muito boa. Quando o garoto de repente desempenha muito bem lá, ele até manda pra gente. E um garoto chama Enzo. Aí 2 dias atrás o pai dele, você viu meu filho nadando domingo, 11 anos de idade, sábado nessa competição que você citou aí. Aí eu falei, não vi. Ele falou, vou te mostrar aqui o vídeo. Mostrou pra mim, eu olhei e falei, cara, olha o moleque nadando perfeito e muito rápido. Então, se não existe uma Unisanta, se não existe um Internacional, esse garoto se perde. Então, é um talento que está lá agora na Unisanta e a gente vai lapidar para ser um campeão lá na frente. Perfeitamente. É isso. Você ia perguntar? Márcio, queria que você falasse um pouco. Ela infelizmente não pôde vir, né? A gente até convidou. O Márcio também convidou, mas ela tinha outros compromissos, infelizmente não foi possível. Mas eu queria que você falasse um pouco, você já citou a Rosa agora há pouco. Eu queria que você falasse um pouco do papel da Rosa nesse, porque vocês são praticamente contemporâneos, né? Vocês entraram mais ou menos na mesma época? Mais ou menos. Eu acho que eu não estou muito bem lembrado, não. Porque, quando você chegou, se ela já estava lá? Porque já faz muito tempo. Mas eu acho que a Rosa entrou um pouquinho depois do Márcio nessa função na Unisanta, porque ela jogava basquete para a Unisanta. A Rosa jogava basquete para a Unisanta. Eu lembro dela jogando basquete. Então ela entrou um pouquinho depois, mas eu acho que ela está na Unisanta muito próximo desses 32 anos aí. E a Rosa é uma colega muito forte, né? Ela coordena muito bem essa parte da Universidade de Natação. Às vezes faz até um pouco mais do que pode, né? E a natação da Unisanta não está só nesse nível aí por causa de Márcio Latuf, não. A natação da Unisanta são parceiros, né? Colegas que estão dentro da Unisanta, como eu citei aqui no comecinho do programa, 20 anos, 25, 30 anos, que fazem a Unisanta ser o que ela é. E a Rosa não é diferente disso daí. A Rosa é uma mulher dinâmica. Hoje em dia não está acompanhando mais a gente em competição, eu sinto, porque ela quebra um galhão, mas o papel dela de administradora e coordenadora, ela faz muito bem. Vocês estiveram recentemente em Marília, né? Participando dos Jogos Abertos. Dos Jogos Abertos. Como é que foi lá? Então, para te falar a verdade, quem foi lá em Marília foi o Gerson e o Alexandre, mas a equipe nadou muito bem. A gente mesclou o pessoal da principal, porque nos Jogos Abertos são 2 nadadores por prova, e a gente mesclou o pessoal do principal com juvenil e júnior. Então foi muito bem. A gente teve algumas meninas que é o que falta um pouco para a gente, a parte feminina, né? A gente não vê tanta mulher nadando como a gente via antigamente. O que acontece, na tua opinião? Então, eu acho que é a sociedade, né? A menina chega a uma certa época que, de repente, a preocupação dela são outras coisas, né? De repente, estudo. A gente tem espelhos excelentes, né? Tem a Ana Marcela, tem a Etienne, com certeza. A Joana, né? Com certeza. Um tempo atrás, agora ela... a Ana Marcela, a Poliana e por aí vai. Enfim, o espelho é muito bom. Fabíola, né? O espelho é muito bom, mas eu vou te falar uma coisa, aquilo que nós conversamos atrás ali no programa, 5, 10 minutos atrás. A dedicação para a natação tem que ser 120%, 150%. Você tem que viver a natação. Você não pode, de repente, querer ser um atleta de nível sem viver a natação, sabe, com o coração.
Então, isso daí que diferencia um pouco. É isso que eu te falei do masculino para o feminino. Alguns atletas masculinos, ele vive aquilo ali, é a vida dele. E para as meninas, tem menina, claro. Eu tenho umas meninas na Unisanta que vivem para aquilo ali, mas são poucas em relação ao masculino. Até aproveitando o assunto, né, eu queria que você falasse um pouco, você já citou lá no meio, depois eu ia fazer uma outra pergunta, mas só para não fugir do gancho, eu queria que você falasse um pouco do fenômeno que é a Ana Marcela, porque aliás, não só eu, e quem vê a Ana Marcela competir não cansa de dizer que ela é um fenômeno. E esse ano, então, foi um ano espetacular, né? Ela tá no Guinness. Exatamente. Ela tá no Guinness Book. Não tô falando mais nada, né? O que eu vou falar dela aqui? Você é vencedora de etapas do circuito mundial de águas abertas. Exatamente. De etapas vencidas. Ela ganhou mais do que eu esqueci o nome do atleta que era o fenômeno aí da maratonas aquáticas. Depois eu dou uma lembrada, tentar dar uma lembrada aí, a memória já não tá tão forte assim, mas a Ana Marcela, quando ela veio para Santos, ela veio 14 anos, eu vou contar uma história rapidinho aqui. E, pô, eu amo natação. E eu não sabia nada de maratonas aquáticas. E aí, pô, tá vindo uma garota aí para Unisanta, foi parte do Quaraci Nunes, né, que conversou com o Dr. Marcelo. É uma menina que está precisando, necessitando de uma ajuda, tal, pá. Aí o Dr. Marcelo, você vê o coração que é aquilo que a gente fala da Unisanta, né? Deu um apartamento e um salário muito bom para que ela pudesse, de repente, desempenhar tudo. E aí, quem que vai dar treino para ela? Quem que vai dar treino para ela? Quem que vai dar treino para ela? Eu falei, não, eu vou abraçar isso. Abracei e foi gratificante, porque com ela eu aprendi muito, fiz muitas viagens, né? Nessas viagens a gente aprende muito, né? A gente apanha, mas a gente aprende. E tive várias vitórias com elas também na mão. E no final, nos últimos 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela é uma menina que com certeza foi o que tinha que acontecer. Ela tem que ter uma pessoa só para ela. E como eu era o técnico principal da Unisanta, não tinha como eu ser. E ela achou o Fernando Pocente, um excelente técnico, conseguiu ajustar o treinamento com ela. E hoje ela é tudo isso daí, né? Para te falar a verdade, eu estava na Coreia, eu reparava muito, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, claro que a gente gostaria de estar trabalhando com ela, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz de ver o que os outros atletas e técnicos observam na Ana Marcela. A Ana Marcela nadou todas as provas. A primeira prova dela, eu acho que ela não teve, vamos dizer, sorte, porque o 10 km foi a primeira prova. E todo mundo marcou a Ana Marcela. Encaixotaram a Ana Marcela não conseguiu. Tenho certeza que isso daí foi um aprendizado para a Olimpíada. E ela não vai acontecer isso com ela na Olimpíada. E nos 5 quilômetros, a hora que tentaram fazer isso com ela deu vários sprints para sair desse bolo e conseguiu. Botou uma técnica diferente no nado, botou uma perna forte, principalmente no final. E o 25 quilômetros, cara, foi um show. Tava chovendo, eu até fiz umas lives lá no Instagram, falando da prova, falava até em coreano, mas foi sensacional. E a gente fica orgulhoso disso daí, né? A gente madrugada aqui assistindo, acompanhando. Sim. Lá em Gwangju, né? Gwangju. Espetacular lugar, viu? Sensacional o Gwangju. A outra pergunta que eu queria fazer para o Márcio, até falando sobre, até um determinado momento você falou dos Jogos Abertos, né, em Marília, né, que foi o Gerson que foi. Eu queria saber de você assim, que a gente, como jornalista, quem acompanha os jogos que não é atleta, percebe o quanto os Jogos Abertos caíram em termos de importância de acompanhamento, de tudo, enfim. Eu queria saber do atleta. O atleta, falando da natação, que é a tua especialidade,
O atleta ainda encara os Jogos Abertos como uma competição realmente importante, levando em conta, ainda mais que ano que vem tem Olimpíada, mas em qualquer ano, levando em conta qualquer ano. E dependendo da modalidade, da categoria, da qualidade do atleta, disputa uma série de competições em que ele tem mais chances, mais premiações, e os Jogos Abertos estão ali naquele bolo. Mas o atleta ainda encara, não digo profissionais, todos são, mas ainda encara com a mesma alegria, com a mesma satisfação de participar dos Jogos Regionais, ou no caso dos Abertos que acabaram de terminar? Então, para falar a verdade, Ted, 10 dias atrás eu recebi uma pergunta, fizeram uma pergunta para mim, um atleta, por que existe isso ainda? Entendeu? É mesmo. Por que existe esses Jogos Abertos ainda? Porque os Jogos Abertos, estorvo, né? Então, por que foi criado os Jogos Abertos? Para aparecer novos valores. Uhum. Então não deveria ser para atletas de já alto nível, consagrados. Teria que ser para novos valores. Mas só que Santos está crescendo, foi vice-campeão nos Jogos Abertos, né? Eu até parabéns para a prefeitura de Santos, 2010, parabéns para quando sediou, inclusive. Parabéns para quem comanda isso daí, porque está trazendo o Santos novamente para cima. São José dos Campos, né? Terceira vez seguida, São José dos Campos. 7 pontos. Santos só ficou a 7 pontos, São José dos Campos. Então, e nos jogos regionais foi campeão também. Depois de 16 anos. E aí vem o lado do técnico, né? A parte que o técnico tem que fazer com os atletas. A gente encara os Jogos Abertos, Santos, como mais uma competição, né? Eu acho que é importante, mesmo você, exemplo, a piscina de Marília, uma excelente piscina, mas o bloco não era o bloco com aquele pezinho atrás para o atleta sair. Então o atleta, eu vou dar um exemplo para você. Eu converso com os atletas, eu estava aqui, mas conversei com alguns, e um deles é o André Calvelo. Eu cheguei para ele e falei assim, conversando. Ele falou, pô, Márcio, aqui não tem um pezinho, hoje eu fiz isso aqui, o Gerson deu isso aqui para mim e tal. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que tem para agora. Então, a última prova do programa foi 4x100 medley. O Santos estava um corpo e meio atrás de Ribeirão Preto. O André caiu na água, o cara não quer perder. Não quer ver o outro ganhar e vibrar na cara dele. Ele foi lá, ganhou a prova, entendeu? Então, eu acho que essa motivação tem que vir primeiro da comissão técnica, passar essa motivação para os atletas. E principalmente porque Santos dá um apoio muito grande para a natação da Unisanta e a gente precisa desse apoio e a gente vai honrar com o que eles estão fazendo. Um abraço eu até sempre comento. Né? Oi? Hugo Dupré. Né? Sim, pô, um grande abraço. O Hugo Dupré foi nadador da Unisanta. Era disciplinado ele? O Hugo Dupré era disciplinadíssimo. Eu até perguntei essa coisa dos Jogos Abertos, porque eu sempre comento com o Anderson, até você deu uma outra ideia, que eu tinha uma outra ideia, que eu acho que os Jogos Abertos, para serem mais valorizados, como eles sempre foram chamados de Olimpíada Caipira, né? Eles chegaram a um momento que eu acho que não tinha que ser todo ano. Tinha que ser tipo de 2 em 2, de 4 em 4, sabe? Também. Porque você teria de repente uma estrutura melhor, de repente despertaria um interesse maior até por parte dos atletas, de repente. Com certeza. Fazer de repente num ano, tipo que não fosse... No meio do ciclo olímpico. Exato, no meio do ciclo olímpico. Com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se... Mas isso daí é o seguinte, Ted. Polêmica, Ted. Isso daí é o seguinte. Isso gera um dinheiro. O cara não vai querer perder esse dinheiro todo ano, né? Isso gera um dinheirinho e o cara não vai perder esse dinheiro todo ano, né? Não tenha dúvida. Entendeu? Falo do aspecto esportivo mesmo. A disputa para ser sede, a disputa é o inverso agora, né? Você quer? Não, eu não. Vai você. Outro. Não, vai você. Não, vai você. Vai ficando quem... Só para terminar esse papo, né? De repente, eu não sei se vão perguntar mais de Jogos Abertos. E falando um pouquinho mais de Santos, né? Santos tem uma escala de premiação para quem ganha uma medalha de ouro, duas de ouro, né? Uma de prata. Tem uma escala dessa daí em ajuda de custo. Então o atleta vai lá buscar a sua ajuda. Meritocracia na prática. Meritocracia na prática. O Márcio, a gente conversava um pouquinho antes, assim,
falando do Vitor, você teve com ele no meio do ano lá em Colorado Springs, né, nos Estados Unidos, assim. Estive lá 21 dias. 21 dias. Como é que você sente o treinamento que é feito lá? O que pôde ser incorporado à rotina dos brasileiros? O que você viu lá? Não sei se foi a primeira vez que você foi, mas o que eles fazem lá que dá para ser implementado, levando em conta a nossa realidade aqui? Bom, é a primeira vez que eu fui em Colorado, né? Mas eu já fui em várias, acho que foram 10 ou 11 altitudes, né? Com a Ana Marcela, principalmente, eu fui em várias. E altitude é um trabalho que você faz para um ganho mais de condicionamento, mais de condição aeróbica para o atleta, né? Mas é um trabalho difícil, não é fácil, porque se você errar alguma coisinha, você leva o atleta a passar do limite dele, e isso daí para depois recuperar é muito difícil, né? Tem uma escala, tipo, rapidinho, nos 3 primeiros dias você tem que fazer uma adaptação, aí depois você entra num trabalho um pouquinho, crescendo a metragem a cada dia durante os 6 dias, aí depois você pode entrar no trabalho forte, aí 3 dias antes de descer, voltar para casa, você tem que fazer outra vez aquele igual você fez nos 3 primeiros dias, e quando você chegar aqui também fazer 3 dias, então você tem que fazer tudo isso daí. E essa vez, o Vitor Colonese gosta muito desse trabalho, né? Ele já se deu bem em várias competições, mas nessa vez aí não deu pra gente fazer ter uma ideia do que se foi bom ou ruim, porque na prova dos 10 quilômetros lá na Coreia, tinha uns 74 atletas, e ele era o número, acho que 43. E esses 74 atletas, eles saíram de um pontão, eles caíram na água e tinha que logo em seguida dar uma guinada para a esquerda, passar por uma boia e logo em seguida direita e passar por um pórtico para marcar a tua passagem ali. E a gente ficou, não sei se foi muita pressão, a gente ficou, cara, você não pode ficar longe dos 20 primeiros, você não pode ficar longe dos 20 primeiros. Aí, na primeira volta, ele passou em 62, eu acho que não me falha a memória. Aí, na segunda volta, ele já passou em 15. Então, foi um desgaste muito grande que ele teve da primeira para a segunda volta, que, de repente, comprometeu ele no final. Na minha visão como técnico, eu acho que esse foi o fator fundamental dele não ter feito uma excelente prova, que foi 35º, acho, se não me engano, né? E sendo que 3 meses antes, em Doha, ele fez uma prova perfeita. Ele só no final que de repente ele não conseguiu acompanhar a maioria, mas foi 26º, mas ali tinham 5 nadadores da Itália, 7 russos, então se baixasse para 2-2-2, ele tinha sido 11º, 12º. Então, a altitude é um trabalho duro, né? A gente fica não muito tempo enclausurado ali, não é diferente de um lugar que a gente já foi na Espanha, né? Que a gente não tinha como sair porque nevava muito. É uma cidade boa, mas é duro. Se você não se cuidar, se o técnico não souber fazer um trabalho bem equilibrado, você não consegue chegar no ponto do atleta. Eu, particularmente, eu gostava. Hoje eu não gosto muito, não. Hoje eu já acho que, de repente, a gente precisa ter um trabalho muito, muito melhor do que a gente teve lá em Colorado, porque Colorado é o seguinte, é o local onde vai a equipe americana de todos os esportes de elite, né? A elite do esporte americano. E lá a gente não pôde fazer um exame de sangue para ver como que estava a ureia, que é uma coisa, cortisol, a gente não pôde fazer. Porque lá os caras, quem tem que fazer aquilo ali é o médico americano. E a gente levou o Dr. Blanco, eles falaram, você não podia estar nem com o médico aqui, entendeu? Então, para você fazer no hospital, você tem que ter um plano de saúde feito antes de você viajar.
E ali, de repente, como foi o Exército que pagou, que não foi nem a CBDA que pagou para o Vitor Colonese e para o Alan do Carmo, foi o Exército que pagou para eles. Eles não fizeram esse plano de saúde. Então não teve como fazer esse exame de sangue que era importantíssimo lá. Com certeza. O consumo de energia, de oxigênio. Para você saber como é que está o equilíbrio do teu corpo, né? De repente tirar um pouco o pé, ou poder fincar um pouco mais o pé. Então isso daí fica meio difícil. Você ir no olhômetro lá, você acaba se perdendo, sim. Umas participações aí, Eu queria citar algumas pessoas que passaram aqui. O José Ferreira Júnior, que está assistindo. O Walter Azevedo, que passou por o Marrom, que esteve aqui no programa duas semanas atrás. E a gente fez um programa sobre... Oi? Marrom Bombom, né? Marrom Bombom. Gente, o Marrom e o do pedestrianismo, agora me fugiu o nome dele, me perdoem. O Edgar Pereira. Edgar Mandela, né? Tem um apelido. Mandela. A gente fez um programa sobre o Dia da Consciência Negra. No dia 3, como o dia 20 foi feriado, não houve programa. A gente antecipou essa discussão e um dos convidados foi o Marrom. E outro que mandou mensagem, que está assistindo, mandou mensagem, foi o Douglas Porto, nosso companheiro aqui de Ômega, né? Apresenta o Bola do Jogo às segundas-feiras, mandou uma mensagem aqui pro Márcio. Márcio Latuf, excelente profissional e que sempre me concedeu grandes entrevistas. Parabéns a essa super dupla Firmino e Sartori. Um abraço, Douglas. Obrigado por acompanhando aí. Manda o Bola do Jogo, segunda-feira, bombou o programa nossa dele. senhora, a política do Santos é um negócio muito sério. É o caos. É o caos. Ô, Márcio, até aproveitando que a gente está aí quase caminhando para a reta final aí do programa, rápido, né? E eu queria saber de você, as projeções, a gente falou muito de projeções para o ano olímpico, né? Pensando no ano olímpico 2020. Mas agora pensando no ano de 2020, tirando a Olimpíada, né? Mas pensando nas competições dos atletas da Unisanto. Queria que você falasse um pouco disso, dessas projeções aí, por gentileza. Então, a gente tem agora pela frente aí 12, 13, 14 de dezembro, a gente tem o Campeonato Paulista, que não deixa de ser uma excelente competição, que vai ser 12, 13 e 14 de dezembro, vai ser no Corinthians. No Corinthians. E é uma competição que, como eu falei ali em off, foi chamado eu, Albertinho, Vanzella e o PA, o técnico do Corinthians, para trocar uma ideia, para ver o que a gente poderia fazer para uma competição dessa ser um pouquinho mais atrativa, que estava sendo um campeonato. E a gente conseguiu fazer um campeonato paulista pela manhã, categoria Júnior 1, 2 e Sênior, e à tarde um Open. E poderiam se inscrever também para a classificação do Open atletas de outro estado e de outro país também, se quisesse também, né? Eu não sei se vão ter atletas estrangeiros, mas vai ser uma competição muito boa, uma competição que a gente está treinando para essa competição, para a gente tentar fazer um bom resultado, porque todo mundo sabe que não existe mais o Open de final de ano, né? Que era uma competição que foi caindo, tá mais ou menos igual os Jogos Abertos. Só que aí teve a grata satisfação de quem coordena a CBDA, viu que era um dinheiro jogado fora pelos clubes, né? Que também não adiantava nada. E hoje em dia, a eliminatória olímpica uma vez só, vai ser no último final de semana de abril. Antigamente a gente fazia 2 eliminatórias, né? Uma no Open, outra lá, então o Open até valia. Como não está valendo isso daí, o Open não tinha por que ser feito, né? Aí nós vamos começar dia 3 de janeiro, vou dar umas férias para os atletas a partir do dia 16 de dezembro, mais ou menos uns 15 dias. 3 de janeiro a gente começa firme, a gente já tem uma programação feita já, vou conversar com eles antes de saírem de férias. Vai ser dura, uma programação dura, e não, o que eu penso é o seguinte, muita gente fala assim, vai ter Olimpíada, vamos treinar para burra. Não, vai ser a mesma coisa que a gente tem feito, porque tem dado certo, ninguém vai querer se alucinar em querer treinar mais do que pode. A gente tem umas competições, torneio regional por aqui, com certeza o Maria Lenk vai ser em abril, né? E com certeza é a última chance de conseguir índice. Maria Lenk é a última chance. Nossa. E só
e só tá competindo para índice olímpico quem tá na final. Se o cara nadar mal a eliminatória e não pegar a final, ele já tá fora daquela prova que ele tá... Final B já não vale, só vale a final A. Entendeu? Não tem... Essa competição é atípica porque não teremos revezamentos, né? Então é uma competição mais eliminatória mesmo do que propriamente dito assim, uma disputa de clubes para um troféu, etc e tal. E a importância do Maria Lenk dessa disputa, né? É só lembrar o que aconteceu com o Cielo em 2016, né? Ele acabou perdendo ali. Foi no Corinthians uma vez? Não sei se é isso que você vai falar. Não, no Maria Lenk de 2016 ele acabou perdendo a vaga pro Bruno Fratos, né? Não, sim, a vaga foi pro Ítalo Manzini. Ítalo Manzini. Ítalo Manzini, que é nadador da Unicamp. Era teu, exatamente. Confundi, eu tava lembrando de A gente pegou ele porque ele ganhou do César Ceará. Não, brincadeira. Ítalo Manzini é um excelente nadador. Não se achou nesses últimos 2 anos, mas deve dar a volta por cima aí, fazer um bom 2020 aí. Inclusive as férias dos nadadores da Unisanta não tem nada a ver, mas coincidem quase com as férias do programa também. Exatamente. Porque agora em dezembro, a gente até o final desse ano, né, temos mais 3, descontando essa que a gente está no ar, temos mais 3 edições, né, do dia 4 de dezembro, dia 11 e dia 18. São as últimas edições desse ano aí, voltando só em 8 de janeiro. 25 de dezembro, 1º de janeiro, o pessoal vai estar... Até porque o Marcelo não vai querer estar aqui dia 25 e dia 1º para fazer o Ômega em Debate, ou só esportes. Papai Noel, fazer com o Papai Noel. Acho que não, né? Acho que não. Ele tá dizendo, a gente quer que você venha, é isso? Não precisa, Marcelo, não vamos fazer você fazer esse esforço, abandonar a ceia, né? Apesar que é de noite, já vai estar tranquilo, a ceia já acabou. Nem dia 1º a mesma coisa. Mas não vamos ter programa nem dia 25 de dezembro, nem dia 1º, que caem justamente em quartas-feiras. O programa tá caminhando pro final, né? Já tá alguma participação aí de... Exatamente. Não, eram aquelas mesmo, agradecer as pessoas que passaram pela live, que perguntaram, que algumas ficaram, outras passaram, outras perguntaram. Queria agradecer a todos que estiveram. E Márcio, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado por atender nosso convite, parabéns pelo trabalho aí de tanto tempo, trabalho de sucesso aí da natação da Unisanta. Venha mais vezes aí, um abraço e, pra gente não se falar mais, um bom final de ano, um bom começo de 2020, que vai ser um ano bem puxado aí para natação da Unisanta. Com certeza, agradeço o Anderson, o Ted, a rádio, por todos da rádio, né? Por essa oportunidade, né, da gente falar de natação. É muito difícil, né? Natação é um esporte que é dificílimo, mas de ter um espaço na mídia, né? Mas com certeza em Santos a natação da Unisanta tem um espaço muito bom. E eu agradeço você pelo convite aí. Feliz 2020, bom Natal. Valeu. A todos. Quem sabe em 2020 a gente não traga aqui no programa alguns medalhistas da Unisanta. Com certeza. Né? Da Unisanta, vai ser maravilhoso, né? Então, Ted, quartou? Quartou, espero que sem chuva, que eu não sei como é que tá o tempo lá fora. Tá com medo. Espero que sem chuva, né? Seria importante. Minha gente, um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado ao Márcio pela presença. Até a próxima semana. Próxima semana, sempre com um convidado especial. E é um convidado especialíssimo, viu? Mais do que especial, viu? Um convidado importante, é mais um assunto importante, assuntos importantes a serem debatidos. Sem dúvida. Valeu, gente. Obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana. A gente se vê na próxima quarta com mais um Só Esportes aqui pela Ômega. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.